Você tem aberto portas para deixar o inimigo atuar na sua vida? Hoje, o tema da nossa live é Portas Abertas. Como o inimigo entra na vida da mulher cristã. Então, esse tema é um tema muito importante para você entender a importância, e entender quais são as portas que dão acesso ao nosso adversário entrar na vida da mulher cristã e fazer bagunça. Essas portas, muitas vezes, nós abrimos sem entendimento, sem conhecimento. Por isso a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a gente conhece a palavra, quando a gente começa a conhecer mais sobre as coisas do Senhor, mais nós somos transformadas. Mais o Senhor tem coisas a fazer. Então já convida aí uma amiga, já manda esse aviãozinho aí para 3 amigas que precisam ouvir essa live. Que nesse momento está em casa e que pode estar aqui conosco para ouvir essa live, para entender quais são as portas, que portas são essas. E o Senhor, eu tenho certeza que hoje é dia do Senhor abrir os olhos espirituais de muitas pessoas que vão chegar nessa live e que irão assistir depois essa live e serão tocadas pelo Espírito Santo para realmente fechar essas portas e ter uma vida diferente em nome de Jesus. Então, amadas, como eu falei, o que são portas espirituais? O que são portas espirituais? Eu vou mandar aviãozinho aqui para as amigas, para as pessoas que estão... Deixa eu enviar aqui a live. Seja bem-vinda, Dilma. Mandei a live para algumas pessoas. Enviei essa live para algumas amigas. E nós já vamos falar sobre o que são portas espirituais. Portas, quando nós falamos de portas, nós falamos de acesso. Quando nós falamos de portas, nós falamos de acesso. Acesso espirituais que damos ao adversário, né? Ao mundo das trevas. Por meio de quê? Quais são essas portas? Por meio de palavras, por meio de ações, por meio de pensamentos, por meio de atitudes e até por meio de omissões. Então, as portas, eu quero te dizer que os olhos são portas espirituais, a nossa boca são portas espirituais, a nossa mente é porta espiritual, os nossos ouvidos são portas espirituais, o nosso tato, então, os nossos sentidos são portas de acesso que damos ao inimigo ou não acesso através dessas portas. Muitas vezes, de forma inconsciente ou sem saber, nós damos acesso através dessas portas. Mas quando a mulher abre a porta, mesmo inconsciente, o que é que acontece? Você entrega o território ao inimigo para agir. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele é legal. Não acontece nada sem... O inimigo, ele não pode entrar na sua vida. Ele não pode entrar na vida de uma mulher cristã se não for permissão de Deus para trabalhar em alguma área da nossa vida ou quando nós abrimos essas portas espirituais, quando nós damos acesso a eles. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela diz que não vale encantamento sobre Israel. Não vale encantamento sobre as nossas vidas. Então, se vem algo de ruim vindo do mal sobre a nossa vida, é porque existem portas abertas que nós damos acesso livre ao inimigo agir. Por isso a gente fala, temos que fechar as brechas. Por quê? Qualquer brecha aberta dá legalidade ao inimigo de agir na minha vida e na sua vida. Só que, infelizmente, nos dias atuais, a igreja não se preocupa muito com esses assuntos. Infelizmente, as pessoas vão vivendo o dia a dia
e elas participam de lugares, elas fazem coisas que acham tão naturais que esquece de entender que ela vive em um mundo espiritual, que antes da realidade do mundo natural, o mundo é espiritual. Na verdade, o mundo é muito mais espiritual do que natural. O mundo é espiritual. Tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Então, a guerra, para você vencer uma guerra, para você vencer algo na sua vida no natural, você precisa vencer no espiritual. Então, se você está com um problema financeiro, talvez foi alguma brecha aberta, que você precisa entender, que você precisa, qual foi a porta que você abriu para fechar essa porta, para que o inimigo não atue mais e você tenha vitória. Mas para isso você vence no Espírito. A palavra de Deus em Efésios 4:27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque quando a gente dá lugar, e a palavra lugar, aqui no grego é topos, que significa espaço, território e acesso. Então, o diabo só entra quando você dá espaço. O diabo só entra na nossa vida quando nós damos acesso a ele, quando nós abrimos a porta. E quais são as portas que o inimigo usa? Quais são as portas que o inimigo usa? O primeiro são pecados não confessados. Mas, pastora, e cristão, e evangélico, e crente precisa confessar pecados? Isso não é só para a igreja católica? Eu quero te dizer, amados, que a Bíblia fala: confessai os vossos pecados uns aos outros. A Bíblia manda confessar os pecados uns aos outros para que haja restauração. Então, quando nós confessamos, quando nós colocamos aquele pecado que está oculto para fora, nós quebramos a legalidade do inimigo sobre as nossas vidas. Quanto mais nós guardamos coisas ruins e pecados, inclusive do passado, que não foram confessados, existe porta aberta para o inimigo atuar. E aí o inimigo atua na área que ele quiser. Ele pode atuar na sua saúde, ele pode atuar na sua vida financeira, ele pode atuar na sua vida espiritual, ele pode atuar na vida dos seus filhos. Então, amados, é muito importante entendermos que o inimigo ele tem legalidade quando portas são abertas. Então, pecados não confessados são portas abertas para o inimigo, como mentiras, vícios escondidos, adultério emocional, pornografia, orgulho espiritual. Então, essas coisas que eu estou falando, pensamentos errados, palavras faladas, palavras que você falou e você não se arrependeu e você não desfez no mundo espiritual, porque palavras dão legalidade ao inimigo de agir. Então, são coisas que o cristão precisa realmente entender e passar por uma limpeza, por uma cura. É por isso que aqui no meu Instagram eu falo sobre cura da alma. A cura da alma fala sobre isso, amados. Sobre você fazer um check-up na sua vida, um check-up espiritual, um check-up emocional, para entender as portas que você deu legalidade. Por quê? Porque muitas vezes você pode fazer milhões de campanha, milhões de jejum, se você não tiver um propósito de realmente ter uma cura espiritual, uma cura emocional, uma cura na sua vida e uma restauração espiritual, você vai ficar vivendo em ciclos de derrota. É como se você estivesse dando voltas no deserto. Então, uma das portas que, como eu falei, que o inimigo usa são os pecados não confessados. O inimigo, ele é acusador. Lembra do livro de Jó? Ele vai. Ainda hoje acontece isso, amados. Não é que foi lá no livro de Jó. O inimigo, ele foi diante de Deus e falou, o inimigo tem acesso ao céu. Foi diante de Deus e falou: viste o teu servo Jó?
E assim acontece conosco. O inimigo, quando há brechas na nossa vida, o inimigo vai diante de Deus e nos acusa. E só que Deus, se há brecha aberta, Deus ele não pode fazer nada se nós não confessarmos. Ah, mas eu aceitei Jesus, está tudo ok. Não. Se você dá brecha, se você dá legalidade espiritual, o mundo espiritual tem legalidade de agir na sua vida. E Deus é um Deus justo. Se você abriu a porta e você deu legalidade, Deus ele não vai interferir que o diabo atue se tem porta aberta. Então isso é muito sério, isso é muito importante. E se você puder depois compartilhar essa live com mais pessoas, com mais mulheres que precisam ouvir essa realidade. Por quê? Porque onde há arrependimento, onde há confissão, há cura e a libertação. E que o que o inimigo não quer são mulheres livres espiritualmente. Ele quer mulheres cativas, por quê? Porque as portas foram abertas e essas mulheres deram legalidades espirituais para o inimigo agir. Então, a palavra de Deus em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ó a importância de confessar. Eu falei que as portas que o inimigo usa são pecados não confessados, pecados do passado, pecados atuais. E a Bíblia diz que devemos confessar uns aos outros. E aqui em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, é necessário a confissão. É necessário que você faça esse check-up em você, esse check-up na sua vida. Qual outra porta, pastora, que nós abrimos e damos legalidade ao inimigo? Mágoas, feridas e falta de perdão. Onde existe mágoa, onde existe feridas abertas, através de palavras de alguém, através de atitudes, através de coisas que você não viveu no seu passado. Se você viveu coisas no seu passado que ainda te traz dor, que ainda te traz marcas, isso é provavelmente que você tem uma ferida na alma. Isso provavelmente quer dizer que você tem alguma mágoa que está aí, e que você precisa mudar, tirar essa mágoa do coração. Então, mágoas, feridas e falta de perdão significa porta aberta para o inimigo entrar. Então, onde há raiz de amargura, há legalidade para a opressão espiritual. Então, se há uma ferida aberta, se há uma ferida não curada, espiritualmente, o inimigo ele tem legalidade para atuar na sua vida. Ele tem legalidade para tocar nas suas finanças, para tocar na sua saúde, para tocar nos seus filhos. Então, amados, o mundo espiritual ele é muito real. Só que as pessoas elas não estão tão se importando com esses assuntos atualmente. Ah, não, vamos viver, a gente vai para a igreja, a gente dá glória a Deus e tá tudo bem. Na segunda-feira, todo mundo começa a sua vida na correria e não para entender que muitas vezes coisas que você vive são brechas que foram abertas, sem falar de maldições hereditárias. Então, as mágoas, as feridas e a falta de perdão são portas abertas que você dá legalidade ao inimigo para atuar na sua vida. Então, Mateus 18:35 diz assim: se do inimigo não perdoardes, assim vos fará também meu Pai. Está falando aqui sobre o Pai Nosso, né? Se a gente não perdoa os nossos inimigos, o nosso Pai que está no céu também não nos perdoará. Então, é preciso entender, eu tenho mágoa, eu tenho ferida, eu tenho algum sentimento de alguém, eu não perdoei alguém, eu não me perdoei por algo que eu fiz no passado. É preciso você investigar, é preciso você fazer uma investigação na sua vida espiritual. Quais são as outras portas que o inimigo atua? E eu já quero pedir para você que está aí na live, vai dando um coraçãozinho para o Instagram entregar mais
essa live para outras mulheres. Alianças erradas e vínculos com pessoas tóxicas. Se você teve algum envolvimento com alguma pessoa no passado e não foi cortado o vínculo espiritual, e não foi cortado o vínculo, ou se você, mulher cristã, você teve um relacionamento que envolveu a área sexual, e você teve um relacionamento e você não confessou esse pecado, e você não renunciou esse laço de alma, que isso chama-se laços de alma. Inclusive tem um vídeo que eu coloquei hoje no meu Instagram falando sobre laços de alma. E depois você vai lá no Rios e você vê. Então essas alianças erradas são portas abertas que o inimigo tem legalidade de atuar na sua vida. Então, relacionamentos que te afastaram de Deus ou te afastam de Deus. E alianças e vínculos errados pode ser não só conjugal, como alianças com pessoas erradas também. Você fazer alianças com pessoas erradas. E a palavra de Deus em 1 Coríntios 15:33 diz assim: más companhias corrompem os bons costumes. Então, vamos voltar aqui, ó. Quais são as principais portas que o inimigo usa? Pecados não confessados, e a gente falou em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mágoas, feridas e falta de perdão. Então, lá no Pai Nosso diz: se do íntimo se nós não perdoarmos o nosso inimigo, assim o nosso Pai também não nos perdoará. Alianças erradas e vínculos com pessoas tóxicas, que eu falei também sobre os laços de alma, que é quando a pessoa tem um relacionamento sexual. Gente, essa parte é muito séria. Isso aqui é seríssimo. Se tanto o marido como a esposa teve um relacionamento sexual antes do casamento, e quando casaram, isso não foi desfeito. Isso não foi desfeito. E eu vou dizer que isso não é falado abertamente na igreja. Se não foi desfeito, você não foi confessado, se você não renunciou a essa ligação no mundo espiritual, você não fechou essa brecha, tem uma brecha aberta. E eu vou dizer que hoje, eu vou dizer com toda certeza, a grande maioria de muitos casamentos cristãos estão se destruindo devido a alguma situação relacionada a isso. Por quê? Porque às vezes nem todo mundo nasceu na igreja cristã, ou teve alguma situação de errar e não confessar esse pecado, e não fechar, e não renunciar esse laço de alma. E o que é que acontece? O relacionamento sexual, ele precisa ser uma aliança, né? É uma aliança de sangue, é uma aliança de sangue. E isso só para você entender só um pouquinho, porque é muito mais profundo. Isso aí eu só falo mas aqui abertamente não dá para falarmos muito. Então, a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 15:33, más companhias corrompem os bons costumes. Outra porta são objetos consagrados. Isso aqui é bem sério e eu vou dar um alerta a muitas mães e muitos pais cristãos que não vigiam a questão do que os filhos assistem. Objetos consagrados, músicas, filmes e práticas ocultas. São portas espirituais que são abertas e que precisam você entender se você abriu alguma dessas portas para dar legalidade no mundo espiritual para o inimigo trabalhar na sua vida. Objetos consagrados. Eu vou dizer, amados, que às vezes a gente vai em lugares, vou dar exemplos aqui, a gente vai em lugares que tem coisas culturais, que tem objetos culturais, de decoração cultural. Só que aqueles objetos, às vezes é a imagem de alguma coisa, ou foi consagrado a alguma entidade,
E você, sem saber, na sua maior inocência, você compra e traz para sua casa. Aí, de repente, começa a briga, de repente começa algum problema financeiro, de repente os filhos começam a ficar doentes e você não sabe. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que está acontecendo? A maioria das pessoas, elas não se dão conta disso. A maioria dos cristãos não se dão conta dessa situação. E o que acontece? O inimigo fica trabalhando, e você fica orando, e você não sabe o que é, e você não renuncia. E se você não buscar o Espírito Santo para lhe mostrar e revelar o que é que está por trás, você vai para o médico, a enfermidade. Aí você vai e volta com a criança para o médico. Vai e volta com a criança para o médico. Gente, não é normal um cristão tá indo e voltando para o médico toda hora, por causa de uma enfermidade. Irmãos, tem que parar. Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. É preciso jejum, é preciso oração, é preciso que o Senhor abra os olhos espirituais. E as pessoas vão vivendo, amados, no automático. Infelizmente, o cristão atual vive no automático. E não dá vazão a isso. Eu vou contar algo que aconteceu comigo. Alguém me deu um presente, cuidado com o que você recebe. Já vou logo te dizer. Não foram só um, não, foram vários presentes. E por isso a gente precisa ter discernimento espiritual para entender o que é que você recebe. Ou Deus, na sua infinita misericórdia, usa alguém para te mostrar. Eu ganhei um quadro. E esse quadro, logo no início do meu casamento, esse quadro era muito bonito. Um quadro com um bebê com o olho bem azul. E esse quadro ficava logo na porta da minha casa. Bem na entrada. E eu comecei a sentir, né, algo estranho. E alguém, uma irmã, né, de oração, chegou na minha casa e falou. Ela sentou no sofá e ela falou: tem algo estranho com esse quadro. Pastora, na época eu não era pastora, né? Irmã Alessandra, a irmã acredita que pode ter algo assim? E realmente, ela disse: não tire não, só observe. Irmãos, eu comecei a observar. Toda vez que eu chegava em casa, era como se tivesse algo atrás daquele quadro. Era como se algo ruim tivesse atrás daquele quadro. E aí o Espírito Santo realmente me mostrou que tinha algo errado. E o Senhor falou que muitas pessoas, incrível, todo mundo que chegava na minha casa elogiava aquele quadro. Ai, como eu queria um quadro como esse. E sabe o que foi que entrou, irmãos? O espírito de inveja. Então, toda vez, era algo terrível que eu sentia quando eu começava a olhar para o quadro. E eu tive que jogar o quadro fora. Outra situação foi alguém chegou na minha casa e levou para mim uma rosa. Só que essa pessoa eu já sabia, foi uma pessoa, você vê como Deus nos protege, foi uma pessoa que trabalhou na minha casa, cuidou do meu filho. E essa pessoa, ela morava, a sogra dela era umbandista. E ela saiu da minha casa, de repente ela traz uma flor para mim. Na mesma hora que essa mulher trouxe essa flor para mim, o Espírito Santo falou: receba, pegue e jogue fora, porque foi consagrado para lhe destruir. E amados, olha o que aconteceu. Eu peguei e orei. Tempos depois, era uma jovem, essa menina, ela do nada, ela teve um tumor no cérebro e morreu. Então, objetos consagrados é coisa muito séria. Comidas consagradas. Cuidado com o que você recebe de pessoas. Você não sabe. Porque até a intenção do coração da pessoa, se for ruim, e lhe dá uma coisa com um coração ruim, querendo ver seu mal, e você come sem discernimento, você passa mal. Mas, pastor, agora eu não vou comer nada. Então, toda vez que você receber alguma coisa, você ora. Mas se for comidas consagradas a ídolos, e você sabe que aquela comida é de alguma festa do mundo, é comidas de alguma
de alguma entidade, você também não tem que comer, porque você abre portas espirituais para o inimigo atuar na sua vida. Você abre portas espirituais para o diabo entrar na sua vida, no seu ministério, na sua família, nos seus filhos. E aí eu falei músicas e filmes. Irmãos, meu Deus, eu sou formada em comunicação social. Quando eu estava no último período da faculdade, a gente teve um seminário. E isso primeiro, eu não era nem cristã. E segundo, que o pessoal também não era cristão. Mas foi feito um seminário falando sobre mensagens subliminares. E a comunicação, infelizmente, usa muita mensagem subliminar para as mensagens ficarem no seu subconsciente e você agir conforme as pessoas querem que você haja. E isso, amados, a maioria das propagandas e dos comerciais, eu fiz publicidade e propaganda, tá cheia de mensagem subliminar. Para quê? Para fazer com que você sinta o desejo e você compre. E aí, no mundo espiritual, não é diferente. A grande maioria dos desenhos da Disney, se você não sabe, eu fiz um seminário com o pastor Josué Irion, é um missionário muito conhecido. E ele era de Minas Gerais e ele foi para os Estados Unidos. E ele começou a fazer um estudo profundo. O Espírito Santo levou ele a fazer um estudo profundo sobre os filmes da Disney e os desenhos da Disney na época. E, amados, foi terrível as coisas que Deus mostrou àquele missionário. E ele disse que os filhos dele assistiam, e depois disso ele tirou os filmes dos filhos assistir, e ele fez oração, e aí ele blindou os filhos. Outro são bonecas, brinquedos. Cuidado com as modas, cuidado, amados, com as modas do mundo. As modas, elas tendem a fazer com que a gente traga objetos para dentro do nosso lar. E a televisão, os filmes e a música são portas abertas para trazer espíritos malignos para dentro da nossa casa. Por quê? Porque a partir do momento que você liga o botão e você começa a assistir algo que por trás tem algo subliminar para atingir a sua casa e atingir o seu filho, você está ligando o botão e está dizendo: Satanás, eu estou abrindo a porta da minha casa para o diabo atuar, para você fazer o que você quiser. Então, amados, são coisas que a gente precisa conhecer, precisa entender para que a gente viva em paz. Por isso há tanta tribulação. Meu Deus, eu não sei que tribulação está acontecendo na minha casa. Meu filho está tão rebelde. O que é que ele está assistindo? O que é que ele está assistindo? O que é que ele está vendo? O que é que ele está escutando? Músicas, amados, são frequências. E o inimigo trabalha muito com frequências. Inclusive, eu estava pesquisando, tem músicas, tem uma música cristã. Eu não vou falar aqui qual é a música. Tem uma música cristã que, meu Deus, bombou no meio cristão. Todo mundo cantava, inclusive eu cantava também, eu não sabia. E essa música, quem escreveu essa música foi foi um rapaz que era da Bahia e ele era envolvido com essas coisas. Só que a cantora cristã comprou a letra, essa música, ele consagrou as entidades para a música fazer sucesso, porque ele ia ganhar através dos royalties da música. A cantora comprou a música, fez sucesso com a música e hoje a cantora está de cama. Hoje a cantora sofreu um acidente e infelizmente perdeu o marido e está lá sozinha, abandonada. Amadas, frequências espirituais através da música e as pessoas não se dão conta. Então a gente precisa estar atenta. Itens trazidos de viagens, amuletos, signos, rituais, mantras, consultas espirituais.
O que entra na sua casa e no seu corpo carrega presença espiritual. O que entra na sua casa e no seu corpo carrega, já pensa aí, ó. O que entra na sua casa e no seu corpo carrega presença espiritual. Alimentos também, alimentos, músicas. Deuteronômio 7:26 diz assim: não trarás abominação para a tua casa. Irmãos, peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento espiritual, para que nada entre no meu lar que não seja do Senhor. E que se vier do inimigo, que eu tenha sensibilidade espiritual para repreender, para desfazer e para seguir em frente. Amados, isso é muito sério. Eu já vi pessoas cristãs morrerem porque comeu comida consagrada. E só vieram descobrir depois que a pessoa morreu. Eu já passei por essa situação de comida. Quando eu estava grávida da minha filha Esther, da minha caçula, eu comi algo, me ofereceram algo, eu comi, eu não sabia que era consagrado. Eu não sabia, mas na agonia de comer, sem orar, você vai e você come. Irmãos, eu comecei a ter uma dor de cabeça, que eu pensei que eu ia morrer. Sinceramente, aquela dor de cabeça foi para me matar. E eu comecei a passar mal. Não tinha nenhum remédio que fizesse passar a dor de cabeça. E eu comi, e a dor de cabeça nada. Eu não podia tomar remédio, mas eu fui no médico. O médico passou um remédio, eu grávida. O médico passou um remédio e nada passava a dor de cabeça. E aí eu fui para um culto. Eu lembro que teve um culto. Na igreja eu estava no culto. E de repente, quando eu chego no culto, a pregadora estava ministrando e ela falou: quem aqui está com uma dor de cabeça muito forte? E eu ainda hesitando, não queria ir. Fiquei quietinha no canto. E ela continuou insistindo: tem alguém aqui com uma dor de cabeça muito forte? O Senhor me mostra essa pessoa. O Senhor me mostra. Eu quero que você venha aqui agora. Aí eu peguei, levantei e fui lá na frente. Irmãos, na hora que ela colocou a mão na minha cabeça, que ela começou a orar, Deus começou a revelar: você comeu, alguém fez uma comida, você comeu a comida, você não sabia que era consagrada, e eu, Senhor, estou desfazendo agora, porque você ia morrer no parto. Irmãos, isso é muito sério. Na mesma hora que ela começou a orar, eu coloquei aquela comida toda para fora. Irmãos, por isso que a unção despedaça o jugo. A unção do Senhor que tem faltado no nosso meio chama-se autoridade, unção, revelação do Espírito Santo. Revelação, não adianta a gente se encher de alegria e vai, e não tiver a unção do Espírito Santo para quebrar o jugo. As pessoas vivem de maldição em maldição e não sabem o que está acontecendo. Então, comenta aqui. Já comenta aqui, deixa aí nos comentários. Você já identificou alguma porta que precisa fechar? Dessas portas que eu falei, você lembra de algo? Eu quero te dizer, amados, que quando o Senhor traz clareza, à nossa mente, o Espírito Santo começa a te lembrar coisas. E se você for se lembrando, vá renunciando. Vá pedindo a Deus para mostrar se tem algo oculto. Se você está sofrendo em alguma área da sua vida, peça ao Espírito Santo para mostrar o que está por trás. De repente, vou dar alguns exemplos práticos. Uma mulher, ela dorme bem, mas começa a ter pesadelo após receber uma lembrança de alguém que mexe com o ocultismo. Alguém que sofre com ansiedade crônica depois de consumir algum alimento.
que alguém ofereceu. Casamentos que vivem em guerra constante desde que houve alguma traição emocional não confessada. Então, amados, o inimigo, ele é legalista. Se você abre a porta, ele entra. Se você abre a porta, ele entra. Mas se você fecha com a autoridade, ele tem que sair. Então, é o tempo de fechar as brechas. É o tempo de fechar as portas. É o tempo de fechar as portas. E agora, amados, eu vou fazer uma declaração. E você que está aí do outro lado, você que vai escutar essa live, você vai falar comigo. Eu vou falar pausadamente e você vai confessar comigo para que essas legalidades, se tem algo na sua vida que o Espírito Santo traga, né? Que o Espírito Santo traga à tona. Então eu vou fazer essa declaração e você vai junto comigo aí fazer. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho aberto portas sem perceber. Portas através de palavras, de sentimentos, de pecados e vínculos. Hoje eu me arrependo. Hoje eu confesso toda a prática que te entristeceu. Eu renuncio todo o acesso que dei ao inimigo. E eu declaro que estas portas estão sendo fechadas agora. Pelo sangue do Cordeiro, eu declaro que a minha mente, a minha casa, as minhas emoções, o meu corpo, a minha família, os meus filhos pertencem ao Senhor. Que toda a legalidade espiritual que está aberta na minha vida seja cancelada agora, em nome de Jesus. Amadas, eu espero que você faça. Se você não puder, essa live vai ficar salva. E você assiste novamente, você faz essa declaração. E eu já quero te dizer que amanhã são 5 dias falando sobre batalha espiritual. Ontem nós falamos que a primeira batalha começa na nossa mente. Se você não assistiu essa live, assista a live de ontem. A live de hoje falamos sobre as portas que dão acesso ao inimigo e mostramos a importância de você fechar e como você fechar essas portas. E amanhã, a live número 3, é disfarces do inimigo, quando o mal vem em roupa de luz. A gente precisa entender quando o mal vem disfarçado. A gente precisa conhecer. Porque as maiores guerras, amadas, vence não é quem tem as maiores armas, é quem tem as melhores estratégias. Vence é quem conhece o seu adversário. Então você só vence a guerra espiritual quando você entende as estratégias do inimigo para destruir a vida das pessoas. Então muitas pessoas não entendem que essas portas dão acesso e dão legalidade ao inimigo atuar na vida. Então você precisa renunciar, como a gente fez agora. A gente já está chegando no final da live e amanhã, como eu falei, a live é disfarces do inimigo, quando o mal vem com roupa de luz. A gente precisa entender que a guerra espiritual ela é real e que a gente precisa estar realmente revestidas com as armaduras que o Senhor nos deu. Ô, minha irmã, maravilha, que bênção de ensinamento. Que bom. Então, tenho certeza que amanhã também vai ser profundo, vai ser libertador. Amados, para eu falar isso aqui, eu passei por todas essas situações. Eu vivi praticamente todas essas situações. A gente só tem autoridade quando a gente passa pelas situações e a gente vence. Então, muitas vezes, eu me neguei a falar sobre isso. Muitas vezes, eu não queria falar, mas o Espírito Santo agora, realmente, esses dias, o Espírito Santo mandou eu voltar
Por quê? Porque tem pessoas que precisam ouvir. Tem pessoas que precisam serem libertas. Tem pessoas que estão na igreja e que, infelizmente, não têm um conhecimento mais profundo sobre o mundo espiritual. Que elas entraram na igreja, elas foram vivendo na igreja, elas não têm o conhecimento do mundo espiritual que é necessário ter. Irmãos, libertação a gente aprendeu, e eu estou dizendo que eu aprendi, que libertação é a gente pegar, orar na cabeça da pessoa, expulsar o inimigo e a pessoa está liberta. Libertação não é isso. É também, mas não é isso. Libertação fala muito mais de transformação de caráter, de confissão de pecados, de problemas na alma que a pessoa não tratou e que precisa ser tratado. E por isso a gente vê muitos cristãos, infelizmente, sofrendo, além de fazer campanhas, além de fazer muitas coisas, e essas pessoas não são libertas, porque não passaram por um processo de libertação. Eu sempre falo, para mim, toda pessoa que entra na igreja, ela teria que passar por um processo de cura e libertação, para que ela possa viver a vida em Cristo realmente livre. Eu vou dizer, eu não entrei na igreja e eu não vivi isso, mas depois do conhecimento que eu fui adquirindo durante os meus anos de caminhada, dos meus anos de obra, hoje eu vejo a necessidade das pessoas que entram na igreja, elas passarem por um processo de cura e libertação, para que elas vivam, para que elas possam viver a plenitude do Espírito Santo. Isso é muito importante. Para que a gente viva a plenitude do Espírito, a gente precisa passar por uma cura e por uma libertação. Todos nós, amados, precisamos de cura e libertação. Todo mundo teve um trauma no passado, todo mundo teve algum problema, todo mundo teve pecados não confessados, que precisam ser confessados, precisam ser trazidos à luz. Eu vou dizer que a maior raiva do inimigo é quando você traz o pecado à luz, quando você confessa alguém. Gente, eu vou te dizer porque eu vivi isso. É libertador. De verdade, é libertação. Se você tem um pecado que você nunca confessou para alguém, procure seu pastor, procure sua pastora para confessar esse pecado. Para confessar o pecado, é necessário confessar. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança misericórdia. É necessário confessar. Confessar o seu pastor, a sua pastora, procure alguém para confessar, porque traz libertação para a sua alma, traz cura para o seu interior, traz cura para a sua mente, traz cura para a sua vida espiritual. Ninguém vive a plenitude do Espírito se não passar por uma confissão, realmente uma libertação, através de arrependimento, através de confissão de pecados, e todo cristão precisa passar por isso. Eu estou dizendo, como eu falei, eu estou dizendo porque eu passei por esse processo de cura e libertação, e depois que você faz o processo, você vê como Deus começa a fluir na sua vida de uma forma totalmente diferente. Então, é muito importante que você passe por esse processo. Então, amanhã, às 15h15, estaremos aqui novamente, né? Estamos falando sobre batalha espiritual. E amanhã a gente vai falar sobre os disfarces do inimigo quando o mal vem com roupa de luz. Eu tenho certeza que o Senhor, esses dias dessas lives, o Senhor tem aberto o seu entendimento. Você que não tem entendimento sobre isso, tem aberto o seu entendimento para que você viva uma vida diferente, uma vida de posicionamento espiritual diante do Senhor. Porque o Senhor busca pessoas posicionadas. E é chegado o tempo de muitas mulheres de Deus se posicionarem naquilo que Ele tem para mim e para você. Então, até amanhã, às 15h15. Espero você aqui